Aqui também. Já apareceu o sinal do Teams. Bom dia a todos e todas. Daremos início à sessão da manhã da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 29 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ali Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusiléia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Estão previstos para julgamento hoje os itens 158 a 186, e nós vamos iniciar por aqueles que têm patrono, que são os 158 a 163. É de relatoria do doutora Lívia Andramini, recorrente Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM, e terá a participação da patrona, a doutora Suzy Gomes Hoffmann. Eu peço, por favor, que o apoio convoque a patrona. É 169, presidente, vai até 169. Mas é verdade. Cortou aqui. As sustentações são dos itens 158 a 169. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Doutora Ari, vai ser um por um? Vai ser em conjunto? Então, eles foram colocados... Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Suzy. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Então, presidente, eles foram colocados na pauta numa ordem aleatória. Então, eu coloquei aqui uma ordem. Primeiro, 165. Eu vou dizendo a sequência, tá? Se a senhora quiser, eu vou dizendo aos poucos. O primeiro é 165, depois 162. Tá. É individualmente Depois, 165, né? Depois vem por... Eu dividi em grupos de 2, porque é PIS e COFINS por trimestre. Então, eu vou seguindo a sequência. Vão ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências. Ótimo. Mas são muito parecidos os processos. Tá, não, mas é importante essa organização. Bom dia, doutora Suzy. Bom dia. A senhora está aqui pelos itens 158 ao 169 da pauta da Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM. A senhora vai sustentar, correto? Sim, mas eu pretendia fazer uma sustentação só, se for possível, se o relator concordar. Porque... Claro, sem problemas. Ok. Não, aí a senhora tem bastante tempo, que é relativo a todos os processos. Então, não, mas não vou usar, não. Obrigada. O relator vai começar pelo 162, por uma questão de organização dos temas dele. 165. 165. Desculpa, pelo 165, por uma questão de organização dos temas. Então, eu vou anunciar aqui, e aí nós começamos com 165. Então, vamos iniciar o julgamento dessa manhã pelo item 165, de relatoria da doutora Lívia Andramini, da Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM, para o qual nós temos aqui a participação com sustentação da doutora Suzy Gomes Hoffmann. Eu passo a palavra ao relator. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom dia. Patrona. Bom dia. Eu vou fazer um breve relato. Primeiro, eu gostaria de fazer 2 observações. Eu aproveitei uma planilha que a recorrente apresentou e eu fiz umas pequenas alterações e eu coloquei essa planilha está em Excel, está escrito glosas revertidas. Se vocês quiserem abrir, dá para acompanhar as glosas que eu reverti. As glosas que eu reverti estão sublinhadas em negrito e as outras estão o quadrinho em verde. Se quiserem acompanhar por aí. A outra observação é que, como foi colocado em ordem aleatória, o que eu fiz? Eu organizei por trimestre. São declarações de compensação que a recorrente transmitiu, referentes de 1/1 de 2003 até 30 de junho de 2005. Então, a fiscalização
fez um termo de verificação para todos esses períodos. Como são vários processos, eu dividi o primeiro processo de 1º de janeiro de 2003 a 30 de setembro de 2003. Aí não é um trimestre. O outro é de 1º de outubro a 30 de dezembro. Aí já começam os trimestres. Aí depois vem os primeiro trimestre de 2004, segundo, terceiro, primeiro de 2005, segundo de 2005. Por isso que essa ordem ficou aleatória. Eu vou tentar fazer um breve relato. Se a doutora quiser complementar depois, por favor, fique à vontade. Esses são declarações de compensação que foram transmitidas pela recorrente, cujos créditos são créditos de insumos da não cumulatividade do PIS/COFINS. A fiscalização foi lá e fez um termo só, um termo de verificação englobando todo esse período. Quando os processos vieram para cá, eles foram distribuídos para o conselheiro Marcelo, e ele fez uma diligência, pediu uma diligência para que se juntassem vários elementos no processo para que ele pudesse entender por que foi glosado, o que foi glosado, o que fazia parte do processo produtivo, qual era o processo produtivo. E aí, o que a Delegacia de Origem fez? Esse termo de verificação ele foi constituído num processo só. Ou seja, o processo é um termo de verificação. E esse processo eu coloquei para vocês aí na pasta também. Vocês vão ver que está escrito termo de verificação, relatório, alguma coisa assim. Ele é um processo só. E eles apensaram esse processo num outro processo que faz parte aí desse conjunto. Ou seja, todas as informações que o conselheiro Marcelo pediu estavam nesse processo. Ou seja, tem que ser, elas não foram detalhadas pela Delegacia de Origem. Eles falaram assim, tudo que você precisa está nesse processo. Está aí o processo. Foi assim que eles fizeram. Muito bem. E aí veio o processo apensado em resposta à diligência. E está aí esse processo, então essas observações eu achei necessárias. Se vocês quiserem acompanhar melhor, está tudo aí. Quando foram feitos os despachos decisórios, foram feitos com base nas instruções 247 e 404, aquele velho caso. Muita coisa foi glosada por conta daquele conceito de desgaste do IPI e tudo mais. Quando chegou na delegacia de julgamento, as manifestações de inconformidade, a delegacia de julgamento reverteu várias glosas porque já estava em vigor o repetitivo da STJ. Já havia sido reformado o conceito de insumo. A DRJ reverteu muitas glosas, principalmente referente aos bens de consumo. Acontece que, na manifestação de inconformidade, junto da manifestação, a recorrente apresentou várias planilhas e notas fiscais por trimestre. O que ela disse nessas planilhas? Ela colocou as glosas que foram feitas e ela detalhou se gerava crédito, se era insumo ou não. Então, muitos bens, ela colocou, não é insumo, a própria recorrente, ou então não gera crédito. Baseada nessa informação, a DRJ se sentiu impedido de, mesmo que pareça insumo, se a própria recorrente diz não é insumo, quem conhece o processo produtivo é a própria recorrente. Então, a DRJ reverteu muitas glosas, mas não reverteu muitas delas por esse fato. Já em recurso voluntário, a recorrente repisou os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Inclusive, no recurso, ela diz, sobre esse fato, eu apresentei a planilha tal que está junto da manifestação de inconformidade, que resolve todo o problema que diz se é insumo ou não é. Muito bem. Baseado nesse julgamento da DRJ, nesse processo em que consta o termo de verificação, a recorrente apensou, ou foi o fiscal a autoridade que juntou o processo, eu não sei dizer, tem um relatório do processo produtivo.
muito esclarecedor em vários pontos. Então, eu usei os argumentos da manifestação de inconformidade, usei essas planilhas apresentadas pela hora recorrente, usei esse relatório que diz qual é o processo produtivo, para reverter algumas glosas que a DRJ manteve, apesar do novo conceito de insumo. Para não me estender muito, que eu sei que a doutora vai tratar dos detalhes, basicamente é isso. Foram declarações de compensação que o conselheiro Marcelo pediu essa diligência e as glosas foram revertidas baseadas nesses 3 princípios. Foram glosados muita coisa, porque a companhia de fomento, na realidade, é uma siderúrgica, né? E ela trata, e tem todo aquele complexo industrial de um parque siderúrgico. Bem, eu acho que é o resumo do necessário. Eu passo a palavra à patrona, presidente. Obrigada, doutora Ari. Doutora Suzy, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, sempre uma honra e um prazer estar aqui perante os senhores. Queria cumprimentar a todos, pessoas tão honradas e queridas. Agradecer especialmente ao conselheiro Ari, que já fez praticamente todos os esclarecimentos que eu precisava fazer. Agradeço muito. Esse é um processo, acho que foi muito trabalhoso para o conselheiro Ari, fazer, né, esses votos, porque eles são processos muito antigos. Inclusive, o meu escritório, nós assumimos depois do recurso. Então, tem realmente uma dificuldade. Veja, é um período de 2003 a 2005, no início até dessa não cumulatividade. Então, até a maneira como se fazia essa fiscalização, ela é muito diferente de como se faz hoje, né? Então, aí tem realmente uma dificuldade muito grande, por isso que nós juntamos essa planilha, conselheiro Ari, para tentar facilitar, né, esse trabalho. Eu gostaria também de colocar que realmente, eu acho que um grande problema foi, por algum motivo, a empresa, que é a CSN, é uma siderúrgica, né, foi comprando, adquiriu a companhia de fomento, ter escrito isso não é insumo. Eu perguntando lá, ninguém entende quem fez isso, por que fez isso, porque na verdade eram insumos, né? Tanto eram insumos para a empresa que a empresa tinha tomado esses créditos. Então, realmente, e aí a DRJ não aceitou vários desses insumos mediante esse argumento, e nós entendemos que a obrigação decorre da lei, então não existiria confissão e nada disso. Para facilitar, eu vou tentar passar até o próprio memorial que eu passei para os senhores, para eu poder seguir aqui uma ordem. São vários processos, os senhores estão vendo? Está transmitindo? Sim. E a gente, em cada item, né, tem, acho que essa tabela aqui, o conselheiro Ari já passou para os senhores, os trimestres, né, então, e é por isso que eu acho que tem que ser realmente por processo, por grupo de processos, porque as glosas não são iguais. Como o próprio conselheiro Ari colocou, especialmente o despacho decisório, ele se baseia naquele conceito das instruções normativas 247 e 404, que eram muito restritivas, né? E essa apresentação e os memoriais, para ficar mais didático, a gente juntou, eu acho que essa planilha que o conselheiro Ari colocou, em que a gente foi colocando por processo quais eram as glosas, o que estava mantido e o que não está. Mais ou menos esse slide que eu estou passando agora, porque alguns processos só vão tratar de ativos. A gente vai ter aqui, no conjunto desses processos, bens ou serviços que são considerados como insumos, e a gente tem bens que deveriam ter sido ativados, que a própria empresa entende que eram para ser ativados, mas os créditos foram tomados como se fosse insumo, e aí nós pedimos para que fosse considerado esse crédito em vista só da classificação fiscal, e alguns problemas de diferença entre o que constou em balanço, NADACOM e tudo mais. O que nós colocamos é que realmente, depois disso, teve, como o próprio conselheiro Ari colocou, esse fato superveniente, que é o julgamento do repetitivo, em que traz esse outro conceito de insumos como essencial e relevante. E sim, colocamos um pedido alternativo, caso
os senhores entendam necessário, converter em diligência. Agora, falando um pouquinho do que está, né, nesse processo produtivo, até para trazer como exemplo, alguns serviços, alguns bens, algumas mercadorias não foram considerados como insumo e deveriam ser, porque nós estamos falando de uma empresa mineradora que realiza todo o processo de extração e beneficiamento do minério de ferro. Então, vai ter desde a extração, até o serviço de sondagem de solo, a britagem, a classificação desses minérios, a parte da gravimetria, a separação magnética e o carregamento, tem bastante coisa do transporte aqui também. Então, como eu falei, a gente vai ter as glosas que foram mantidas pela DRJ, dividida por grupos, que são bens utilizados como insumo, e aí a parte maior é aquela como que a própria empresa, aí ninguém sabe por que teria colocado isso, que não é insumo, mas vejam, senhores, que tem essa informação para questões que hoje não se discute mais, que são partes e peças de reposição, os equipamentos de proteção individuais, os materiais de laboratórios, muitos serviços utilizados como insumo, que eu também vou passar aqui, que são aceitos tanto no parecer da Receita, da Procuradoria, precedentes aqui no CARF, aquilo que é chamado despesas com transportes com venda, mas na verdade é um pouco mais abrangente que isso, que são os próprios carregamentos dos minérios nos vagões, as transferências de minério entre as filiais, e despesas e os serviços portuários. E aí nós temos também questões com ativos imobilizados, entendendo, aqui são duas questões, três questões a gente pode até falar. Insumo que foi tratado como insumo e devia ser ativo, ativo que não foi considerado porque, em tese, não estaria na linha de produção, e divergência mesmo entre os demonstrativos do PIS/COFINS e do DACOM. Alguns exemplos do que está aqui sendo analisado, de insumos que estão sendo analisados, a gente colocou aqui, por exemplo, no terceiro trimestre de 2003, material de segurança, calhas de concreto, panelas de moagem, aço, cromo, ou seja, coisas que nos parecem insumos que hoje não há mais nem discussão sobre isso, porque a própria Receita, por exemplo, bens e peças de reposição, na Instrução Normativa 1911 já está previsto, ou EPI, que está previsto no próprio parecer normativo 5, no parágrafo 137. E todos esses outros bens, mesmo a gente sendo leigo, não conhecendo essa parte, vamos dizer, da engenharia de uma mineração, a gente consegue ver que o cimento, a chapa, tudo isso é realmente material e talvez tenha ficado de fora, talvez porque não estava escrito que não era insumo ou porque não teria o desgaste direto. Serviços utilizados como insumo, um exemplo aqui trazendo relativo ao segundo trimestre de 2004, sondagem de minérios, serviços ambientais, serviços geológicos, serviços de sondagem, então, todos serviços realmente auxiliares da produção. Então, por exemplo, um serviço utilizado como insumo, e que tem até precedente já aqui no CARF, é esse serviço com caminhão-pipa, porque é necessário molhar todas essas estratas de terra para que os resíduos possam suprimir a poeira da mineração, para que possibilite até a passagem dos próprios caminhões, senão não é possível passar esse caminhão. Então, essa questão de produtos e serviços de limpeza e tudo mais também já está aceito no próprio parecer número 5 da Receita, e nós temos precedentes favoráveis, tanto da turma ordinária como da própria Câmara Superior. Serviços geológicos de sondagem também já aceitos, é super importante isso numa empresa de mineração, ou seja, até você não consegue fazer a extração do minério sem fazer a sondagem, sem saber aonde está, né? Existe também no próprio parecer, nos parágrafos 114 e 119, parecer 5, a aceitação do serviço de pesquisa e desenvolvimento e precedente favorável na Câmara Superior. E com relação às despesas de transporte com venda, aqui nós estamos falando
por exemplo, no quarto trimestre de 2003, carregamento de minério nos vagões, porque é impossível levar esses produtos, né? São produtos muito pesados, que vão exigir serviços desse carregamento. E aqui nós estamos falando de transferência do minério para a filial no porto, transferência, porque a CSN e a empresa de mineração, ela já tem também a filial no porto, porque conseguir levar esse minério, né, e ter toda essa questão do transporte do minério é essencial nesse tipo de indústria. A transferência do minério de ferro entre as filiais, aqui a gente está falando de Itabirito para Ouro Preto, e as despesas com os serviços portuários. Então, aqui a gente trouxe algumas fotos, né, de como é feito esse transporte, como isso, né, colocarem até no navio, como realmente isso é necessário, senão não tem nem como vender, como fazer o transporte do minério. Então, os serviços portuários, nesse caso, é um conjunto de atividades inerentes e indissociáveis da operação portuária do transporte do minério, porque ele é necessário para a inspeção de carga, descarga, movimentação e posicionamento dos produtos no pátio de estocagem do Porto de Itaguaí. E aqui nós trouxemos um dado que nós julgamos relevante, porque essa questão desses serviços, ele é muito importante, né, na CSN. E a CSN, em vários anos, ela tem sido questionada sobre esses serviços, e a DRJ, numa recente decisão, que é de março deste ano, a DRJ 7, já em primeira instância, ela já trouxe uma decisão revertendo a integralidade das glosas referentes a essas despesas com serviço portuário, por entender que se trata de dispêndios incorridos nas mais diversas fases do complexo processo produtivo. E que são inerentes. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que é dada para uma empresa do próprio grupo CSN, e nós juntamos essa decisão da DRJ, e essa decisão é interessante porque vários itens que estão em vários processos do grupo CSN foram aceitos em vários processos julgados pela DRJ. Então, a gente trouxe aqui também como um precedente. E também há um julgado recente do própria Câmara Superior aceitando as despesas com serviços portuários, entendendo que elas são essenciais aos processos produtivos das empresas. Nesse caso, essa decisão é de uma empresa diversa do grupo CSN. E as despesas com transporte, que são chamados com venda, mas não necessariamente aqui, porque nós temos a transferência de minério de ferro entre filiais, nós temos esses dois tipos de despesas de transporte aqui nesse processo, tanto porque eu sei que faz a diferença para alguns jogadores, então, entre as próprias filiais e entre a filial e transferência de minério para a filial no porto. Né? Então, são esses os transportes que nós estamos falando. Com relação ao tema dos ativos imobilizados, a gente tem os motivos, foi falta de informações e detalhamento das depreciações, especialmente as utilizadas como crédito no segundo semestre do ano de 2004, aí a gente coloca os dois processos a que isso se refere. E, apesar da DRJ ter falado que não tinha sido juntado documentação, foi juntado o livro Razão e todos os detalhamentos dessa depreciação. E com relação ao período de 5 a 12 de 2004 e não 14, que estão aqui os números do processos, foi também juntado o balancete analítico, com a relação de todos os bens ativados. E aqui eu acho que também houve essa questão, se o bem ativado, ele poderia ou não ser ativado e ter a utilização do valor da depreciação como crédito, por fazer ou não parte do processo produtivo. Também com relação à demonstração dos valores, a recorrente apresentou, e aqui a gente coloca os números das folhas, em qual processo, a planilha com demonstrativo das operações, as DCTFs e as DACONs do período.
Quais são os principais ativos imobilizados que são questionados? A depreciação da estrada do engenho, que é a estrada particular da recorrente, que é utilizada para o transporte de minério de ferro da mina do engenho para as plantas de beneficiamento que ficam em Goiás, a depreciação dos equipamentos laboratoriais e a depreciação de ferramentas. Na questão, então, da estrada, a gente entende que isso é um ativo necessário, né? Não tem como levar esse minério se não for pela estrada. Com relação aos bens de laboratório, de equipamentos laboratoriais e ferramentas, a gente entende, como já falou também, a recorrente entende que nem há mais discussão sobre isso frente ao que está disposto no parecer, na instrução normativa 1911, e também aquela decisão também que nós comentamos, que já tivemos em primeira instância no começo do ano, em que também tinha sido glosado em processo do próprio grupo CSN, também reconhecida toda essa questão relativa às ferramentas e aos equipamentos laboratoriais. Pois bem, senhora presidente, senhor relator, eu quis assim só trazer os exemplos, são vários insumos e vários grupos, né? Como eu disse, eu acho que é bem trabalhoso para o relator, né, fazer essa. Acho que ela caiu. Voltei, apertei errado aqui. Mas, assim, eu me coloco à disposição, senhora presidente, eu não quero ser detalhista, porque tenho certeza que o senhor relator vai indicar todos os serviços. Eu vou me colocar aqui à disposição se houver alguma dúvida sobre algum insumo ou algum serviço, porque eu não quero tomar o tempo dos senhores indo item por item, porque são vários, né? E eu fico aqui à disposição, né? Porque a questão central todo mundo conhece, conceitos de insumos, e aqui algumas particularidades, se tem a documentação ou se não tem, nós tentamos colocar aquilo que tem, já indicando as folhas no processo, e eu me coloco realmente aqui à disposição da senhora presidente, e do senhor relator, se precisar de algum esclarecimento. Ok, muito obrigada, doutora Suzy. Eu devolvo a palavra ao relator. Muito bem. Obrigado, doutora, parabéns pela sua exposição, realmente foi bem esclarecedora. Realmente os processos são muito trabalhosos por dois motivos que eu, particularmente, estranhei muito. A primeira estranheza que me causou foi a própria ação fiscal, que ela própria não detalhou o que ela considerava insumo ou não. A autoridade fiscal simplesmente disse: eu gloso isso por não se enquadrar, não se inserir no conceito de insumos. Mas isso é uma afirmação muito genérica, eu dizer que não se insere, mas por que não se insere? Naquele momento histórico existia a restrição normativa, mas mesmo assim eu entendo que a autoridade fiscal, até para facilitar a defesa do sujeito passivo naquela hora do autuado, sei lá, ela deveria dizer por que não, né? Então isso me causou muita estranheza e muita dificuldade no julgamento. O segundo fator que me causou maior estranheza ainda, eu nunca tinha visto isso, e a doutora acabou de dizer que ela também estranhou como patrona, foi a própria recorrente apresentar uma planilha dizendo: isso aqui não é insumo. Se eu tenho um processo produtivo, eu sou o responsável por aquele processo produtivo, eu estou intimamente ligado àquilo. Se eu digo que aquilo não é insumo, se eu digo que uma ferramenta, um material não é insumo, quem é o julgador para dizer não, é sim? Apesar do impositivo legal, a lei diz que a lei não é tão detalhista, ela não detalha que o alicate de ponta X é usado na produção do minério. Isso é impossível. Então, eu achei isso um limitador muito grande para o meu julgamento, porque, apesar de eu considerar insumo, já vou até adiantando para a doutora na questão dos materiais de consumo, apesar de eu considerar insumo particularmente, mas a própria
a própria recorrente vem e diz, não, isso aqui não é insumo. Isso aqui não gera crédito. Alguns casos eu até reverti, nos casos de não gerar crédito, porque é tão claro, é tão óbvio, que eu me arrisquei a contrariar, mas no caso de serviços. Mas no caso dos materiais de consumo, é muito detalhe, é extremamente específico, e aí foi muito difícil para mim. Então, esses dois pontos eu gostaria de ressaltar, porque eles foram muito limitadores para o meu julgamento. Mas eu vou passar aqui aos processos para não demorar muito. Esse é o item 165, e o período é PIS de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2003. O relatório, eu vou fazer o seguinte, presidente, se a senhora me permite, o relatório deles todos são iguais. O que vai mudar um pouco é o voto, e nesse caso eu vou ler o relatório que vai servir para todos, e depois eu vou direto para as conclusões nos outros processos, porque aí adianta, e se a doutora tiver alguma dúvida ou alguma coisa que ela não concorda, por favor, presidente, a senhora decide, mas eu faço questão de que ela se manifeste, porque, como é muito detalhe, ela pode ter alguma dúvida. Pois bem, eu vou passar aqui a leitura muito rápida do meu relatório. Preliminarmente, há que se esclarecer que a hora recorrente apresentou diversas declarações de compensação que foram analisadas em vários processos administrativos fiscais, e todas as análises tiveram como fundamento o parecer fiscal número CFM 01, compensação de créditos de COFINS e PIS de exportação, período julho de 2003 a dezembro de 2005. O citado parecer fiscal e os documentos demonstrativos, intimações e planilhas referentes às análises feitas pela autoridade fiscal compõem o processo administrativo fiscal de número tal, que se encontra juntado por apensação ao processo 152. Aí eu coloquei uma tabelinha para vocês verem todos os processos. Desculpa, esse aqui é 1 de julho, não 1 de janeiro. Me perdoe, eu falei 1º de janeiro, mas é 1º de julho a 30 de setembro de 2003, terceiro trimestre de 2003. Então, aí são 12 processos, se vocês contarem. Os presentes autos tratam do período de 1 de julho a 30 de setembro. Eu adotei o relatório da DRJ porque ele é igual em todos os processos também. Eu vou ser bem sucinto aqui. A contribuinte solicitou compensação de créditos de PIS não cumulativo. A DRF Belo Horizonte, por intermédio do parecer, deferiu parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório. Aqui tem os valores. E eu vou passar lá para o final na folha, para seguir uma sequência lógica, na folha 3, eu continuo aí no relatório, elenca, essa é a parte da recorrente, a impugnação que ela apresentou. A impugnação foi genérica, então a impugnação serviu para todos os processos, e o relatório fiscal também serviu para todos os processos. Então, o trabalho foi separar o que do relatório e o que do parecer e o que da manifestação e o que da impugnação, manifestação de inconformidade, se referia exatamente a esses processos. Como ela é genérica, está aqui elencado na folha 3 as glosas que foram feitas pelo fiscal em todo o processo. Aquisições de bens por ativo imobilizado que não seriam insumos, tais como balanças, motor, panela e moagem. Esse é o recurso da recorrente. O que aconteceu? Por que o fiscal glosou isso aqui? Porque esses bens não estavam no ativo imobilizado. A recorrente, hoje a recorrente, não havia ativado esses bens. E mesmo ela considerou materiais de consumo e ela se apropriou de créditos pelo valor integral do material. O fiscal glosou porque ele disse, não, isso aqui tinha que ser ativado e os créditos que você deveria apropriar são créditos de depreciação. Como não é um material de consumo, você classificou errado, eu vou glosar. Foi isso que aconteceu. A outra glosa foi bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informada ou demonstrado pela requerente.
E aí a recorrente apresenta, como eu disse, essas planilhas, onde disse o que são serviços que geram crédito ou não geram crédito. Créditos utilizados em desacordo com a definição de insumo. A interessada, mais uma vez, houve uma planilha com essa informação. Falta de informações e detalhamento das depreciações utilizadas como crédito, aqui é genérico. Mas as planilhas, diz a DRJ e disse a fiscalização, que apesar de algumas, como a doutora disse, essa estrada, ferramentas e materiais de laboratório, em todos os processos que estão aqui, a depreciação desses bens foi glosada, porque a fiscalização e a DRJ entenderam que esses bens não havia demonstração, nem havia detalhamento para que eles serviam, se eles estavam no processo produtivo ou se não estavam. Como faltava essa explicação, foi feita a glosa. E existe uma divergência entre os créditos apurados e os valores declarados na DACOM. Essas divergências foram glosadas porque não batia nada, a fiscalização glosou. Depreciação, falta de discriminação dos bens ativados em maio e dezembro de 2004, o mesmo motivo. Glosa de bens não relacionados ao processo produtivo, porque é o caso das planilhas em que a própria recorrente diz que não era insumo. Por fim, taxas de depreciação de 25% ao ano para os bens ativados. A recorrente usou taxas de depreciação diferente do que a Instrução Normativa 457 à época, que falava sobre a depreciação, normatizava a depreciação, que dizia que máquinas e equipamentos tinha que ser 20%, imóveis imobilizados 25%, então, que teria que ser 1/8 por mês, ou 1/24 por mês. A recorrente usou taxas diferenciadas porque ela entendia de outra forma a depreciação. Então, foi glosado, mas no voto eu vou explicar melhor quando tiver esse assunto. E aí, a DRJ, eu estou no item 6, analisando as razões de defesa, a DRJ reverteu várias glosas. E aí está aqui os créditos restabelecidos, bens não considerados como insumo e itens em que a glosa consta como não foi descrita a sua utilização e informados a sua utilização como manutenção, planta de beneficiamento de minério, manutenção de equipamentos de produção, ou ainda com outras descrições que caracterizam a sua utilização especificamente na produção, mas o que é importante agora, excetuando-se os itens que a própria interessada reconhece como não insumo. Então, a DRJ reverteu muita coisa mesmo. E ficaram alguns itens que a própria recorrente disse aqui não é insumo. Na planilha que eu passei para vocês, eles estão lá, os itens que a própria recorrente apresentou, até agradeço, porque facilitou bastante a visualização. Vocês vão ver que são poucos itens que a DRJ manteve a glosa, porque a própria recorrente considerou como não insumo. Também foram revistos os créditos relativos a glosas em duplicidade, que a fiscalização glosou duplamente, em serviços de terceiros, pessoa jurídica. E, por fim, as glosas mantidas. Por que eu cheguei nesse ponto? O meu julgamento, salvo o melhor juízo, que está ao crivo da turma, eu entendi que o meu trabalho era verificar as glosas mantidas pela DRJ, verificar a pertinência dessas glosas, estudando todo o conjunto probatório e verificar se elas são pertinentes ou não perante essas provas e a legislação. Então, o meu trabalho foi, vocês vão ver nos meus votos, analisar as glosas da DRJ, as glosas mantidas e manter ou não. Eu não fui lá no detalhe do que o fiscal glosou, porque a DRJ, apesar de ler todo o relatório, porque eu entendi, a DRJ já fez isso, ela reverteu muitas glosas, e aí o meu trabalho é manter ou não as glosas da DRJ, porque se eu mantiver, nada se muda, se eu reverter,
volta à origem do assunto. Bom, muito bem. Nesse caso aqui, no meu voto, eu vou detalhar as glosas mantidas, e aí houve recurso voluntário. Está aqui o que o doutor Marcelo pediu. Ele pediu que fosse encarregado aos autos quadros mensais contendo os bens e serviços cujos créditos foram glosados, demonstrativo de cálculo das contribuições e créditos preparados pela recorrente, auditados pela fiscalização, intimações e respectivas respostas, livros fiscais e contábeis que foram confrontados com os demonstrativos de cálculo e da COM, descrição do processo produtivo utilizada pela fiscalização para a conclusão. Tem que confessar que a unidade de origem não atendeu a diligência que o doutor Marcelo pediu. Ela simplesmente juntou o processo que tinha o parecer fiscal. Nesse processo tinha o processo produtivo, mas livros fiscais e contábeis que foram confrontados não foram juntados. A própria recorrente havia juntado partes desses livros, mas deu para fazer o julgamento de acordo com os elementos de prova. Aí eu coloquei os despachos. Esses despachos estão em todos os processos. A resposta da delegacia de origem, que juntou o processo onde consta o parecer. E aí, como o conselheiro Marcelo passou a integrar a primeira turma extraordinária, os processos foram redistribuídos para mim. Muito bem, vou passar o meu voto, porque para não ficar muito cansativo, apesar de que vai ficar cansativo, eu tenho que já deixar claro. Bom, o recurso voluntário é tempestivo, eu conheço... Ari? Sim. A Semi acho que quer fazer um comentário. Oi, Semi, pois não. Obrigada. Só uma dúvida, Ari, a gente vai repassar as glosas revertidas pela DRJ? Porque isso faz parte do recurso? Porque não é um auto de infração, né? Não, é uma glosa... Não, repassar como? Não entendi. Reanalisar o que eles... Não, eu né? só analisei a glosa mantida. Ah, tá bom. Essa era a minha dúvida, obrigada. Não, o que foi revertido eu não encostei. Eu só queria ler esse pedacinho. Se esclarece que a autoridade fiscal, no seu relatório, a unidade de origem em seu despacho decisório e a DRJ em seu acórdão, tiveram como fundamento as instruções normativas 247 e 404, que estabeleciam regras lastreadas no conceito de consumo anterior à decisão do STJ, espelhada no RESP-TAL. Essa parte de conceito de insumos eu tive que pôr, porque a recorrente insistiu em vários pontos do novo conceito de insumo. Então, está aí do item... Eu vou pular o conceito de insumo, porque já está mais do que batido. Eu só quero dizer que no contrato social, as folhas 9, está aí o que é a recorrente, as atividades da recorrente, para que a gente possa verificar o que são insumos. E depois, o próprio parecer fiscal diz as atividades recorrentes, mas a patrona já explicou que é extração de beneficiamento de minério e tudo mais. Muito bem, eu vou passar direto, e é isso que eu vou fazer nos outros processos. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais por causa dessa introdução aí. Lá na folha 9 está a análise das glosas. Então, se o presidente me permite, é dessa parte para frente que eu vou ler os outros para tornar mais rápido o julgamento. Como bem esclarecido pelo acórdão, o parecer aponta os seguintes pontos para o terceiro trimestre de 2003. Aquisições de bens que deveriam ser ativados, esses ativos que eu disse para vocês. Bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informado. Despesas que não encontram base legal para crédito. Crédito utilizado em desacordo com a definição de insumo. Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção. E aí está detalhado mês a mês o que foi glosado pela fiscalização. Aí já na folha 11, diante da reversão de diversas glosas efetuadas pela DRJ, trataremos neste voto apenas dos itens mantidos em desfavor da recorrente. As glosas mantidas foram itens não considerados como insumo ou como não descrita sua utilização pela fiscalização.
serviços de terceiros, pessoa jurídica e auditoria e consultoria, depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção, que é estrada e engenho, equipamentos de laboratório e ferramentas, despesas de transporte com vendas, que já foi explicado, e bens que deveriam ser ativados. Aqui está a minha análise. Os itens não considerados como insumos, serviços de terceiro, pessoa jurídica. Dos demonstrativos apresentados, aí estão as folhas. Os seguintes serviços classificados como serviços auxiliares de produção devem ser considerados como insumo e geradores de crédito, devendo suas glosas ser revertidas. Na realidade, da planilha que foi apresentada, já vou adiantando aqui para facilitar, da planilha que foi apresentada pela recorrente, todos os serviços eu considerei essenciais, eu reverti todas as glosas referentes a serviços auxiliares de produção. A recorrente chamou de serviços auxiliares de produção, mas, na realidade, se vocês forem ler, pesagem de minério, área de mineração, sondagem, limpeza de planta, climatização automatizada para estufa, serviços da área ambiental, conserto de balança, extração de minério, obra na barragem, retífica de polia e bucha daqueles caminhões enormes que carregam minério, manutenção de balança de pesagem de minério. Pois bem, eu reverti todos os serviços, vocês podem ver aqui que eu considerei tudo essencial. Como eu fiz a ressalva no começo, os bens utilizados como insumo, a própria recorrente informa em demonstrativo apresentado que vários itens glosados não são insumos. A DRJ, apesar de reverter muitos, aqueles específicos, inclusive os que a recorrente falou que não são insumos, até eu fiquei em dúvida. Se não tivesse escrito não é insumo, eu até acharia que fossem, mas como não é, ela diz não é, eu não tive condição, não existe um laudo que diga essa ferramenta é utilizada nessa etapa do processo. Portanto, eu achei muito difícil tirar alguma conclusão, e inclusive influenciado pela observação da recorrente de que não é insumo. Portanto, todos os bens utilizados como insumo, também eu vou adiantando que eu mantive a glosa. Já nos auditoria e consultoria, a recorrente apresenta um demonstrativo das despesas registradas como consultoria. Analisando tais demonstrativos, eu reverti alguns. Eu reverti os que são serviços de sondagem e assistência técnica de mina, serviço de sondagem e consultoria ambiental, serviço de sondagem e serviço de geologia, serviço de sondagem, está aí as empresas, e serviços técnicos de mina e serviços de sondagem também. Todos esses eu reverti. Quanto à depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção, está aí um quadrinho onde a própria recorrente diz que gera crédito ou não gera crédito. Nesse caso, como ela não declarou que é insumo ou não, ela só diz que gera crédito ou não gera, eu considerei mais fácil de reverter. Porque aí no meu próprio julgamento, pelas características da planilha e do processo produtivo, eu entendi o que gera ou não. Então, nesse caso, a própria recorrente em seu demonstrativo esclarece que as despesas de depreciação referentes a ferramentas não geram crédito, não havendo como determinar se tais despesas estão vinculadas ao processo produtivo, portanto, a glosa deve ser mantida. Eu não sei se essas ferramentas estão vinculadas exatamente ao processo produtivo ou se são referentes a uma outra atividade que a empresa tenha, porque é uma ferramenta, ela tem várias utilidades. Então, aquele alicate pode servir para manutenção da área administrativa, como ele pode servir para manutenção da área produtiva. Como não existe como segregar essa ferramenta, eu mantive a glosa da depreciação das ferramentas. Por outro lado, a despesa de depreciação referente a equipamentos de laboratório é indicada no demonstrativo como depreciação de equipamento ligado à produção, portanto, geradora de crédito de PIS/COFINS. A despesa de depreciação referente à estrada e engenho, se confrontada com o documento constante das folhas 128, que é o relatório do processo produtivo, deve ser revista. Consta desse documento denominado Gerência de Operação de Mina,
a seguinte informação: as instalações da Namisa, Nacional Minérios, ficam localizadas em Ouro Preto. A mina do Engenho, mina operacionalizada pela Namisa, situa-se a 14 quilômetros das instalações da empresa, no município de Congonhas. O acesso se dá pela BR-040, passando pela MG 442 e por uma estrada particular, pertencente à CSN. A estrada Engenho refere-se à estrada particular de acesso à mina do Engenho, portanto, a sua depreciação inclui-se no conceito mencionado pela autoridade fiscal com relação à depreciação que dão direito a... Bom, eu reverti porque eu entendi que essa estrada é particular, portanto, a depreciação da estrada é ligada à produção. Assim, devem ser revertidas as glosas referentes à depreciação de equipamentos de laboratório e estradas de engenho. Quanto às despesas de transporte com vendas, tais despesas constam do quadro tal... Desculpa, eu não tirei o som. Perdão. De acordo com o tal demonstrativo, referem-se a despesas de transporte com vendas, transporte de minério, pagamentos efetuados à logística, MRS Logística e Companhia Portuária de Sepetiba. Refere-se estas despesas a fretes com transporte de vendas, com razão a autoridade fiscal EDRJ, quando afirmam que a previsão destas despesas, como geradoras de crédito, somente passaram a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2004, com a vigência da Lei nº 10.833, do artigo 93.1, que inseriu o inciso 9º do artigo 3º. As despesas com frete só surgiram na 10.833, a 10.637 não previa. Só a partir da vigência da 10.833, que no seu artigo 15, inciso 2, estendeu para o PIS/PASEP as despesas com frete. Portanto, a partir de 1º de fevereiro de 2004, era permitida essas despesas. Como esse período anterior a essa data, não havia previsão legal para se apropriar essas despesas, portanto, a glosa deve ser mantida. Bens que deveriam ser ativados. Aquisições de bens para o ativo imobilizado e que não seriam insumos, tais como balanças, motor e panela de moagem. Correta a autoridade fiscal e a DRJ na sua análise, pois a própria recorrente admite que se equivocou na classificação contábil dos bens, considerando-os em sua escrita como insumos. Não é possível considerar-se créditos de depreciação sem que os bens objeto da depreciação estejam ativados, além de preenchimento de requisitos legais para a matéria de depreciação. Além de estar ativado, ele tem que ter algumas outras exigências legais, ativado na conta X. Ademais, somente a partir da aquisição e contabilização do bem no ativo imobilizado é que se poderia depreciá-lo mensalmente, o que a recorrente não fez. Por último, não poderia a recorrente utilizar o crédito apurado sobre o valor da depreciação em sua integralidade no momento da aquisição. Assim, ficam mantidas as glosas. Portanto, dou provimento parcial ao recurso para reverter as seguintes glosas. Itens não considerados como insumo ou como não descrita a sua utilização pela fiscalização, os serviços de terceiros, pessoa jurídica, essa auditoria e consultoria nesses serviços que eu listei, a depreciação de bens, de equipamentos de laboratório, estrada e engenho. Esse é meu voto, presidente, nesse caso. Como eu sei que é muito cansativo, nos outros eu só vou ler as conclusões, tá bom? Obrigada, Ari, tá ótimo. Não, dada a especificidade, a complexidade, seu voto foi muito, muito direto, muito sucinto. Parabéns. Para chegar a essa concisão, tenho certeza que você teve muito trabalho. Tive. Converso. Algum comentário? Podemos votar? Então, nós estamos votando o item 165 e o relator está propondo provimento parcial. Doutor Salvador? Bom, primeiro, foi um trabalho muito minucioso e deve ter sido muito árduo para o Ari, somente pelas questões de insumos que foram reconhecidos como não insumos pelo próprio recorrente e você não teve como reverter, né? Só para alentar, acho que o seu coração, acho que quando a contribuinte confessa ou reconhece que algo que ela tomou crédito realmente não é insumo,
aquela matéria não é mais controvertida, né? Não tem impugnação sobre ela, ou manifestação de conformidade, então aquilo não faz parte mais do contencioso. A não ser que ela tivesse falado assim, olha, essa ferramenta ou esse item eu uso em tais setores do meu processo produtivo, mas realmente, de acordo com a IN 404, não se incorpora ao produto, ou não se desgasta com contato direto, e de acordo com esse conceito da Receita Federal, realmente não é insumo, então eu reconheço a glosa. Aí daria para reverter, né? Porque foi dentro de um contexto específico e ela disse onde que ela utilizava e em que setor que estava sendo do processo produtivo. Mas parabéns pelo voto, acho que deve ter dado muito trabalho mesmo de fazer e eu acompanho o relator. Muito obrigada. Salvador, doutor Marco Antônio. Doutor Ari, parabéns. Esse caso é muito complexo, né? Com certeza foi muito trabalhoso, mas a forma como o senhor analisou aqui no voto, nessa parte final aqui, isso facilitou o entendimento e foi de uma forma muito didática, né? Então, o senhor dá de parabéns e eu acompanho completamente o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Poder de síntese é um super talento, viu? Objetividade também. Gostei muito, muito claro. Parabéns, eu acompanho integralmente. Muito obrigada. Doutor Zé Adão. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia. Também acompanho e também parabenizo o doutor Ari pelo voto. Muito bem feito, bem esclarecedor. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, no item 165, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Doutor Ari, passamos para qual agora? 162. 162. Então, passamos agora ao julgamento do item 162. A recorrente é a mesma, Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM, de relatoria da doutora Ari Vendramini, e com a participação também da patrona, a doutora Suzy Gomes Hoffmann. Eu passo a palavra ao relator. Presidente, eu não sei se a patrona, como ela tem direito à manifestação em todos os processos, não sei se ela quer fazer alguma observação. Verdade. Vai passar direto ao voto? Não, eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer ao relator, porque eu acho que o que ele fez aqui no processo nos processos, foi um trabalho que a gente não tinha visto ainda. Eu acho que vai ser muito esclarecedor para a empresa. Eu lamento o que a empresa fez, mas entendo a posição, ou seja, ela mesma colocou que não era insumo. Eu agradeço muito, senhor relator, e senhora presidente, eu não vou me manifestar em nenhum dos processos. Então, eu concordo em passar para o julgamento item a item. Obrigada. Obrigada, doutora Suzy. Doutora Ari, por favor. Pois não. Bom, agora ficou um pouco mais fácil, porque toda aquela introdução, todo mundo já sabe o que aconteceu. Esse processo, ele se refere ao quarto trimestre de 2003. Nós fizemos o terceiro, esse aqui é o quarto, de 1º de outubro a 30 de dezembro. Então, eu vou direto lá para as minhas conclusões, para não cansar mais vocês, já conhecem todo o processo. Quanto aos itens não considerados como insumo, aí mais uma vez eu reverti todos. Aqui tem mais serviços ainda. Vocês podem ler aí só por sondagem, transporte de equipamento, manutenção de planta, manuseio de minério no porto, serviços no projeto no terminal de Sepetiba. Bom, eu reverti todos os serviços. Os bens utilizados como insumo, eu mantive, infelizmente, por conta da observação da patrona. Eu agradeço muito ao doutor Salvador, o meu pensamento foi justamente esse. Eu entendi que não havia litígio, o senhor traduziu bem o meu pensamento, porque se eu admito que não é insumo, eu estou abrindo mão do julgamento. Bom, auditoria e consultoria, eu também reverti aí, então, os serviços de assistência técnica na mina, lavra de minério, consultoria na área de extração de minério e sondagem, serviço do projeto terminal de Sepetiba, serviço prestado no projeto terminal de Sepetiba. Vocês estão lendo aí as minhas
Quanto à depreciação em estrada de engenho, equipamento de laboratório e ferramentas, também reverti da mesma forma que o primeiro. Nos transportes com vendas, é a mesma solução, que não era permitido nesse período. E assim, eu reverti serviços de terceiros, pessoa jurídica, auditoria, consultoria, depreciação de bens, laboratório, estrada e engenho. É o voto, presidente. Ok, muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação do item 162? Doutor Salvador, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão. Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia. Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, no item 162, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do voto do relator. O próximo, doutora Ari. Agora, nós vamos fazer 163 e 169 em conjunto, porque eles são do primeiro trimestre de 2004. Um é PIS e outro é COFINS, mas eles são idênticos, 163 e 169. Então, passamos ao julgamento dos itens 163 e 169, da mesma recorrente, Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM, de relatoria do doutor Adi, com a participação, sustentação da doutora Suzy Gomes Hoffmann. Eu passo a palavra ao relator. Por favor, abram 163, tá? Que eu vou usar ele como... E direto na página 11, que são as minhas conclusões. Lá no item 26, as glosas serviços de terceiros, eu reverti aí vários serviços, limpeza de planta, medição de pilha de minério, sondagem de minério Itabirito, serviços ambiental, geológico, reparo inversor de frequência, serviço de barragem, está aí a descrição. Aqui tem um item novo, que é a despesa de extração de minério. O anexo 1 da manifestação de conformidade, a recorrente informa a utilização dos 3 itens glosados como serviços auxiliares de produção: análise física e química da água, plotagem de projetos mina, topografia e barragem da água santa e extração, que devem ser considerados como insumo. Eu reverti essas glosas. Auditoria e consultoria, da mesma forma, eu reverti as que eu entendi que estavam vinculadas ao processo produtivo, assistência técnica de larva de minério, serviço ambiental. Aqui tem uma glosa nova. Foi feita uma glosa dessa nota fiscal 229171. Eu coloquei a nota aí. Tanto a autoridade fiscal como a DRJ mantiveram a glosa porque eles consideram isso aqui por se tratar de vestuário. Só. O fato de ser vestuário, no entendimento desses julgadores, não considerava insumo. Eu coloquei a nota fiscal aqui para vocês verem que é artigos para proteção industrial, está na própria nota fiscal. Por esse fato, eu disse que deve ser revertida a glosa, pois verifica-se no demonstrativo de folha 65, eu coloquei aí o demonstrativo, que ela diz que é insumo e que é manutenção de equipamentos de produção. Isso deve ter passado tanto... Isso aqui foi apresentado na DRJ, e o pessoal da DRJ ou não viu ou não considerou. Por causa desse detalhe, trata-se de vestuário destinado ao pessoal da produção. Por isso eu reverti a glosa. Essa glosa dessa nota fiscal eu reverti. As despesas com transporte de minério, eu mantive a glosa por conta do período, né? Já a depreciação, da mesma forma, equipamentos de laboratório e estrada e engenho, eu reverti. E tem um item glosado, tem mais 2 notas fiscais que a fiscalização glosou e a DRJ manteve. Notas fiscais 21088 e 21117. Eu coloquei aí a tabelinha, a planilha que a recorrente juntou. Ela mesma disse que não é insumo. Pode ver aí.
ela diz que essas duas notas não são insumo, portanto, eu mantive a glosa. Então, a conclusão é esse serviço de terceiros, despesa de extração de minério, auditoria, consultoria e depreciação de laboratório Estrada Engenho reverti. É o voto, presidente. Muito obrigada. Sim, doutor Salvador. Ari, o período aqui no primeiro trimestre de 2004, de COFINS? Então, se as glosas do transporte com vendas entrou em vigor em 1º de fevereiro... Você tem razão, tem um mês, né? Tem um mês. Fevereiro e março, né? Fevereiro e março. Tem que ser revertido, tem razão. Agora que eu vi. Tem razão, eu tenho que mudar aqui. Tem razão. Vou manter a glosa para o mês... É só janeiro que não tem. Para o mês de janeiro... Não, reverter a glosa para fevereiro e março, né? E reverter para fevereiro e março, tem razão. Porque foi depois de fevereiro, né? Pronto, mudei aqui. Então, por favor, no caso de depreciação... As despesas de extração de minério... Não, é o transporte, né? É o transporte com minério, pagamentos a MRS e logística, referente a transporte de minério de ferro para exportação e despesas a título de serviços portuários. E aí é o transporte nas vendas, né? Se a como já havia previsão legal, fevereiro e março são revertidas as glosas. Obrigado, Salvador. É isso mesmo. Ari, você vai alterar na pasta? Vou. Eu estou alterando aqui, eu estou anotando para alterar depois. E passo para você, tá bom? Ari, antes da gente votar, tem como você resumir como ficou? Sim. Mudei minha redação aqui, eu alterei a redação. As glosas revertidas. Bens e serviços não considerados como insumo pela fiscalização, serviços de terceiros eu reverti. Despesas de extração de minério eu reverti. Auditoria e consultoria, as que estão discriminadas aqui no voto eu reverti. Depreciação de bens de estrada e engenho e equipamentos de laboratório eu reverti. Despesa de transporte com minério, pagamento MRS logística, referente a transporte de minério para exportação, e despesa a título de serviços portuários relativas a pagamentos efetuados à Companhia Portuária de Sepetiba. Fevereiro e março foram revertidos. Ótimo, obrigada, doutora Ari. Podemos votar, doutor Salvador? São os itens 163 e 169 em conjunto. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. No 169 vai ter alteração também, Ari? Vai. É igual, a decisão é igual. É que um é PIS, outro é COFINS, a decisão é a mesma. Mas tem menos provimento no 69, né? Menos, acho que notas, não sei. É porque tem menos glosas. Mas eu vou alterar, eu passo para você, tá bom? Porque essas glosas de serviços e ferramentas, elas variaram de mês a mês. Eu também não entendi por que a fiscalização fez isso. Na realidade, ela fez glosas muito estranhas. Ela glosou num mês uma ferramenta, no outro mês não. Não sei. Muito difícil entender esse relatório, mas não é hora de discutir isso mais, né? Faz muito tempo que ele foi feito. Bom, agora são os processos 168... Nós não terminamos a votação. Desculpa. Perdão. Doutora Semir, a senhora pode repetir seu voto, por favor? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator, presidente.
Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do voto do relator, nos itens 163 e 169. Agora sim, doutora Ali, passamos para qual? 168 e 161, que é o primeiro trimestre de 2004. Segundo trimestre, desculpa, de 2004. Então, passamos agora ao julgamento dos itens 161 e 168, da mesma recorrente, relatoria da doutora Ali, e com a sustentação da doutora Suzy. Doutora Ali, por favor. Pode abrir o 61, por favor. E vamos lá para as folhas 10, final, e 11, que são as conclusões. Mais uma vez, os serviços de terceiros, está aí a lista de serviços que eu reverti: análise físico-química da água, consultoria da área de mineração e exportação, pintura do galpão, solda de trilho, serviço de qualidade, granulometria, análises químicas em minério, várias coisas aí. Serviço na barragem, eu reverti tudo. Quanto a serviços de laboratório, esse é uma glosa que não constava das outras. Dos mesmos demonstrativos devem ser revertidas as seguintes glosas: topografia, mina da bandeira, plano de lavra e serviços topográficos. Porque tinha alguns serviços de laboratório, não entendi o que é serviço de laboratório, mas a fiscalização glosou esses serviços, eu reverti. Porque só pelos nomes claramente fazem parte do processo produtivo. Auditoria e consultoria, reverti aquelas empresas já das outras, assistência técnica, lavra de minério, serviços na área ambiental. A depreciação de bens também eu reverti estrada de engenho e equipamentos de laboratório. E foram essas as reversões de glosa: o serviço de terceiros, serviço de laboratório, auditoria e consultoria e depreciação, equipamentos de laboratório, estrada de engenho. É o voto, presidente, para 68 e 61. Muito obrigada, doutora Ali. Então, a proposta do relator é dar provimento parcial nos termos do voto. Doutor Salvador? E esse já não tem o transporte, né? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, nos itens 161 e 168, a decisão também é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Passamos para qual, doutora Ali? Agora, 164 e 160, que é o terceiro trimestre de 2004. Então, passamos agora ao julgamento dos itens 160 e 164, da mesma recorrente, também de relatoria do doutor Ali e com a participação da patrona, doutora Suzy. Doutora Ali, por favor? Qual que a gente abre? Vamos ao 160, por favor. Esse aqui é diferente. Não é referente a glosas. Nesse caso aqui, houve... Eu não estou vendo a patrona. Ah, aqui, desculpe. Tá aí. É que mudou a ordem, desculpe. Por favor. Nesse caso, nesse trimestre, o que houve não foi glosa.
foi a divergência entre o registrado e o declarado na DACOM. Então, o que estava na DCTF, na DACOM, no DACOM, né, desculpem, houve uma divergência de valores. E esse foi o motivo do lançamento, da não reconhecimento do direito creditório, que não houve glosa. Nesse caso aqui, eu concordei plenamente com a DRJ e eu utilizei trechos do voto do julgador da DRJ para... Eu vou ler alguns trechos muito rapidamente, porque é grande, mas ali na página 7 tem o item 16, que diz assim: eu coloquei, a recorrente apresentou alguns documentos que ela disse que comprovariam o direito dela. Mas eu coloquei a lista aí dos documentos que foram juntados ao processo em fase de recurso voluntário. E aí vocês podem ver que o documento é pedido para retificação do polo passivo, petição referente a débitos pendentes, porque alguns débitos foram... naquele relatório de débitos apareceram pendentes referentes a esse processo. Então, de documento registrado na junta comercial, um relatório de avaliação econômico-financeira para ser feita a incorporação, que é exigido pela lei, a chamada lei das SA, né, que mudou. E não veio nenhum documento novo referente ao que a DRJ havia julgado. Por isso, eu mantive quase na integralidade, eu só vou ler 2 parágrafos para esclarecer. Deve ser registrado inicialmente, tal qual o parecer fiscal que analisou o direito creditório da contribuinte. Também a manifestação de inconformidade é exclusiva a todo o período fiscalizado. Demonstrativos apresentados sob intimação com apuração de crédito, julho, agosto de 2004. Os demonstrativos... Veja só. Demonstrativos apresentados de julho a agosto de 2004, tendo nesses meses sujeito passivo apresentado como resposta demonstrativos com contribuições de PIS e COFINS não cumulativos a pagar, em divergência com o DACOM. Não há créditos a compensar. Setembro de 2004, em seu demonstrativo, o sujeito passivo apurou créditos a descontar em valor menor que no DACOM. Na planilha anexa, com base no demonstrativo apresentado, foram ainda glosados insumos que não dão direito a crédito, que são os bens que a recorrente diz que não são insumos, e apurados os valores deferidos e indeferidos para a compensação. Ou seja, não houve coincidência entre os demonstrativos apresentados pela recorrente e o declarado no DACOM. Alguns valores eram menores, portanto, não havia crédito, e alguns valores não foram aceitos por conta da declaração da recorrente de que não eram insumos, portanto, o crédito diminuiu e a compensação não existiu. Em resumo, à luz dos excertos supracitados, do parecer fiscal e dos demonstrativos, tem-se julho e agosto de 2004, por ter a contribuinte apresentado como resposta às intimações demonstrativos com contribuições de PIS e COFINS não cumulativos em divergência com o DACOM, não há crédito a compensar, implicando em indeferimento o valor total declarado para a compensação. Setembro, em seu demonstrativo apresentado como resposta às intimações, a contribuinte apurou crédito a descontar em valor menor que na DACOM, resultando o direito creditório a compensar menor que o informado na DACOM. Além disso, também com base no demonstrativo apresentado, foram ainda glosados insumos que não dão direito a crédito e glosado o valor de depreciação não demonstrada, que é o caso das ferramentas. E aí tem uma análise que a DRJ faz entre a DCTF, a DACOM e o demonstrativo, e realmente as conclusões é de que não houve crédito, portanto, foi indeferido o pedido. Eu coloquei aí até planilhas que a DRJ analisou, eu analisei também a planilha, e, no final, com efeito, torna-se inexplicável
a atitude da recorrente de não ter carreado aos autos outros documentos com seu recurso voluntário que pudessem comprovar o direito ao crédito pleiteado, mesmo após ter restado claramente consignado no voto condutor do acórdão recorrido que a manutenção das glosas se dava por falta de um conjunto probatório apropriado. Aí eu cito o artigo 373 do CPC, que, como são declarações de compensação, o ônus da prova é da recorrente. Cito o artigo 36 da 9784, o 16 da 7235, dizendo todos que a prova é de quem alega o direito. Por certo, não se pode passar ao largo do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as providências necessárias, no sentido de firmar sua convicção quanto à verdade real. Contudo, a atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve ser desempenhada pelas partes. Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal em tentar produzir provas que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como lhe é vedado desincumbir, por sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório. Bom, por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado. Eu rejeitei a diligência e neguei provimento ao recurso voluntário nesses dois processos. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar o voto? A única prova que a recorrente trouxe são as planilhas que foram enviadas na fiscalização. Não tem livro, razão, nada. Acompanho o relator. Então, só lembrando, são os itens 160 e o 64, doutora Ari. Sim. Vamos passar a votação dos itens 160 e o 64. Doutor Salvador, você pode só? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Gisileia? Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão nos itens 160 e 164 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos para qual, doutora Ari? 167 e 159. Ok, então passamos agora ao julgamento dos itens 159 e 167, com a mesma recorrente, relatoria da doutora Ari e com a participação da patrona, doutora Suzy Gomes Hoffmann. Por favor, doutora Ari. Por favor, abram 159. Nesse caso aqui, lá na página 12, por favor, a DRJ manteve os bens relacionados com o laboratório, instalações, estudos, e, além de claramente não se enquadrar nos termos da legislação, não podendo gerar créditos, verifica-se, inclusive, que nas planilhas trazidas pela interessada junto à manifestação, ela informa como não geradora de crédito. Nesse caso, por conta do não insumo, da observação do não insumo, eu só pude reverter a depreciação de bem da estrada, engenho e dos equipamentos de laboratório. Esse foi o voto. Os bens... desculpa. Foi revertido os encargos de depreciação referentes a equipamentos de laboratório, estrada e engenho e os bens relacionados com laboratório e barragens. Esse eu reverti porque a recorrente não colocou essa observação, não é insumo. Ela colocou não gera crédito. Como eu considero diferentes se eu digo que não é insumo, eu abro mão da discussão.
Mas se eu falo que não gera crédito, aí eu já posso discutir com a legislação. Não, gera crédito sim, porque a interpretação era uma, passou a ser outra por conta da decisão do STJ, então muda a visão, por isso que esses bens relacionados com laboratório e barragens eu reverti também. É o voto, presidente. Muito obrigada. Então, nós estamos julgando os itens 157 e 169, e a proposta do relator é dar provimento parcial nos termos do voto. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Doutora Adina, nós temos dois agora, são em conjunto? São 158 e 166, são os últimos. Então, nós passamos ao julgamento dos itens 158 e 166, da mesma recorrente, relatoria do doutor Ari, e com a participação da doutora Suzy. Por favor, doutora Ari, abrimos qual? 158, por favor. É idêntico ao anterior, e a reversão foi de encargos de depreciação de referentes equipamentos de laboratório, estrada e engenho, e os bens relacionados com laboratório e barragens. Eu voto. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? Dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, nos itens 158 e 166, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator, e pelos meus controles, encerramos aqui o julgamento dos processos da Companhia de Fomento Mineral e Participações CFM, e agradeço aqui a participação e os esclarecimentos da doutora Suzy. Muito obrigada, muito obrigada. Um bom dia a todos. E mais uma vez agradeço o senhor relator pelo voto tão detalhado e que com certeza vai trazer luzes até para a própria empresa e entender tudo isso que aconteceu nesses processos. Muito obrigada, um bom dia a todos. Prazer revê-los. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom Parabéns dia, pela doutora. sua exposição. Tchau, tchau. Eu acho que a gente merece uns 10 minutinhos, Salvador. Você tem toda a razão. 10 minutinhos, então. Podemos suspender as gravações, por favor? E aí a gente volta com